Alguém? Ainda não. Mas fica salvo, menino. A gente pode conversar. Ah, com as sim, pessoas. verdade. É tão diferente, né? Você conversar sem poder olhar pra tela quando é uma live, mas tá chegando gente, ponto. Tá chegando gente. Gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo para adorar o nosso Deus, para exaltar o nome dele, né? E como é bom ser igreja, como é bom a gente poder contar uns com os outros, né? Hoje a gente tem aqui a Mariana, que vocês conhecem bem, o amigo que vocês conhecem bem também, aquela, né? Mas é muito legal a gente poder contar uns com os outros e poder bater um papo, né? E também ter um tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus. E eu estou muito feliz. Eu não estou apresentando, mas existe um ponto também por detrás, que vocês também sabem muito bem quem é. Foi só a mãozinha assim. Só a mãozinha, ponto. Obrigada. E, enfim, né? O nosso convite a você é que você, assim como nós, possa separar esse tempo realmente para entregar uma adoração ao Senhor. Seja com a sua voz, seja com as suas orações, seja com a sua alegria, com as suas palavras, que você possa adorar o Senhor hoje e que a gente possa se divertir enquanto igreja, enquanto família, mesmo cada um na sua casa, né? E que esse seja um tempo de realmente de adoração verdadeira e genuína do nosso coração para o nosso Pai. Amém? Vamos começar? Podemos? Show. Deus, obrigado por essa tarde. Pai, muito obrigado porque nós estamos reunidos com os nossos irmãos. Deus, um pouquinho longe, Pai, cada um nas suas casas, mas o Teu Espírito é o mesmo em cada um de nós. E é esse Espírito que nos une, Deus. O Senhor nos deu um Espírito de paz, um Espírito de vida. E essa vida, Deus, que nos une a Ti, que nos une ao Teu amor, que nos une à Tua graça, Pai. Então, muito obrigado, Deus, por poder estarmos na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
continuar adorando, exaltando o nome do Senhor. E como é bom a gente pensar que a natureza adora o Senhor, os animais adoram ao Senhor, o vento adora ao Senhor, os anjos adoram ao Senhor. E quando a gente tem consciência disso, é como se a gente fosse bobo se a gente escolhesse não adorar o Senhor. É como se a gente parasse a pensar, meu Deus, o mundo inteiro te adora, a natureza te adora, a tua criação te adora, então eu quero te adorar. Que essa seja a nossa decisão hoje de nos unir ao universo e adorar o nosso Deus. Amém. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, aleluia, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Cantando aleluia, Santo é o Senhor. Cantando aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, ó. Show. Vamos pensar um pouquinho agora no sacrifício de Jesus que nos permite estar aqui hoje, né, que mudou a nossa vida. Se eu pedir para você agora parar para pensar na tua vida, na tua história, vai ser totalmente diferente do que eu vou pensar, ou do que o Matheus vai pensar, do que o Ami vai pensar, a Mariana vai pensar, porque a nossa história é única com Deus, né?
E aquilo que Ele fez por nós é único e especial. A forma como Ele tem transformado a minha vida e a tua vida é uma forma única e especial, né? Mas nós temos algo em comum, né? Que Ele foi a mesma pessoa que morreu numa cruz e pagou um preço no nosso lugar. E é isso que nos une, é esse elo que une as nossas histórias. Então, quero te desafiar, enquanto a gente está cantando essa canção, que você possa trazer à sua memória um pouco da sua história e do que você lembra e que o Senhor vai trazer na sua memória nesse momento sobre o que Ele tem feito em você e através de você, como é o teu novo homem, né, hoje, ou tua nova mulher, a tua nova criatura, né, e o que o Senhor tem feito. E que à medida que você for lembrando e pensando, que a tua boca não se feche, que o teu coração não se feche, mas que você possa glorificar o seu Deus por isso, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me disse, não é o fim. O mundo me condenou, mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você nem pegou. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tem uma liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai nos separar, pra sempre ao seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tem uma liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai nos separar, pra sempre ao seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tem uma liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar, pra sempre ao seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh.
pelo teu amor, obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigada porque o Senhor entrou na nossa vida, mudou a nossa história, porque hoje nós podemos sonhar, nós podemos acreditar, nós podemos ter esperança do futuro bom que o Senhor tem para nós, pro futuro, na verdade, espetacular, Deus, porque nada se compara àquilo que o Senhor tem reservado para nós, nada se compara, Deus, a uma eternidade ao teu lado, nada se compara, Deus, a uma vida eterna ao lado do nosso Pai, ao lado do teu Espírito, ao lado do nosso amado Jesus, nada se compara, Jesus. Muito obrigada, porque nós podemos passar por momentos difíceis, por pandemia, por quarentena, nós podemos passar pela enfermidade, nós podemos passar pela falta, nós podemos passar pela dor, pela saudade, nós podemos passar por tudo isso, Deus, porque nós temos a esperança e a nossa esperança é o Senhor. Deus, e em Ti nós temos a nossa força, nós podemos ir muito além do que nós acreditamos que somos capazes, porque o Espírito do Senhor habita em nós e nós podemos viver coisas extraordinárias nessa terra, porque nós não somos dessa terra, nós somos Teus, Senhor, e os Teus planos para nós são muito maiores do que nós possamos imaginar, do que a nossa mente possa alcançar. Deus, que o nosso coração tenha essa convicção que o Senhor mudou a nossa história hoje, mas mudou o nosso futuro também. Mudou o nosso amanhã também. Mudou a nossa história, Deus. E o nosso passado foi lançado no mar do esquecimento. E hoje nós somos novas criaturas em Ti. Nós temos uma nova identidade em Ti. Nós somos os Teus filhos amados por adoção. E o Espírito que habita em nós testifica essa adoção. E nós somos livres para Te adorar, livres para Te amar, livres para sermos testemunhas Tuas, livres para sermos os Teus filhos aqui nessa terra, Senhor. Muito obrigada. Teu sangue me comprou, Teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Molhei tudo aí. Agora a gente vai cantar uma música que é nova para todos nós, certo? E talvez você conheça essa música, é uma música que tem feito parte da minha caminhada e do meu tempo com Deus, né? Eu acho que mais do que nunca nós temos vivido um tempo em que nós estamos sendo incentivados a sermos intercessores uns dos outros. E sempre quando eu estou orando sobre alguém, sobre a vida de alguém e também sobre a minha vida, essa canção tem motivado muito o meu coração, de lembrar que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus de promessas, o Senhor que abre o caminho, abre o mar, que faz o trajeto conosco no deserto. O Senhor é esse Deus e que se o Senhor está conosco, que mal pode nos fazer o homem, que mal essas tempestades podem nos fazer, porque o Senhor está conosco. Então, que a gente possa cantar essa canção hoje felizes, porque a presença do Senhor, ela não é qualquer presença na nossa vida. Ela é uma presença determinante na nossa vida, né? Ela determina quem nós somos, ela determina muito além das circunstâncias ou do que os nossos olhos humanos podem nos conduzir. Essa presença muda tudo, muda todas as circunstâncias. Essa presença cura o enfermo, essa presença liberta o cativo, essa presença dá identidade ao perdido. Essa presença não é qualquer presença. Que nosso coração hoje possa cantar essa canção, os nossos lábios possam cantar essa canção, pedindo para que o Espírito nos traga consciência dessa presença. A consciência de entender que o nosso Deus, ele é muito maior do que muitas vezes os nossos devocionais tão mecânicos nos fazem acreditar que Ele é. Mas Ele quer nos levar para um lugar de profundidade, de entender que essa presença é a presença e é tudo que nós necessitamos. Ela nos basta para que nós possamos viver.
que o nosso coração possa viver e cantar essa canção, que os nossos lábios possam externalizar a nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Estás aqui, vivendo entre nós, Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ainda que eu não veja, Deus está Aleluia. trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia! Esse é o Aleluia. Senhor. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor é muito mais do que as nossas palavras de adoração possam dizer. O Senhor vai muito além. Eu quero agradecer porque nós podemos depositar a nossa confiança em Ti. Nós podemos adorar o Senhor, nós podemos confiar na Tua palavra imutável, verdadeira, frutífera. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor pode. O Senhor pode curar, o Senhor pode reverter qualquer circunstância, o Senhor pode mudar destinos, o Senhor pode curar aquele perdido que ninguém acredita mais, o Senhor pode, o Senhor faz. Obrigada, Senhor, porque nós podemos Te adorar e nos conectar com o Senhor aonde nós estamos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel e nós podemos confiar em Ti, nós podemos Te adorar. Muito, muito obrigada. É isso, né? Isso. Vamos? Vamos. Tocar de novo. A gente estava querendo cantar uma música, mas como a gente pegou um amigo de surpresa, que a gente não tinha falado pra ele, não deu certo, mas é uma música que vocês conhecem muito, que é Assim que luto minhas guerras. E a pregação, a palavra de hoje tem a ver com isso, como a gente luta as nossas guerras. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus falou comigo um dia no meu devocional. Então, qualquer coisa que eu venha falar aqui, Deus falou primeiro comigo e me confrontou muito. E eu quis dividir e compartilhar isso com vocês, porque eu acho que quando Deus fala aos nossos corações, Ele nos enche, Ele não quer que pare em nós. Ele quer que a gente se encha e compartilhe, né? Que a gente transborde da palavra dEle. Então, para quem está com Bíblia, quem pode pegar a Bíblia aí na sua casa, e que vocês abrissem no livro de Juízes. Juízes 6. A gente vai começar no capítulo 6. E a gente vai contar a história de alguém que era medroso. Pensa que não estava medroso. Mas que era desenrolado. Ele era desenrolado, ele era cheio das estratégias. E esse cara, ele podia ser qualquer um de nós. Acredito eu que na circunstância que ele estava vivendo, e a gente vai dar uma introduçãozinha do que, e vou contextualizar o que ele estava vivendo naquela época, ele podia ser qualquer um de nós. Porque ele demonstrou as fragilidades dele. E eu acredito que não há lugar melhor, não há momento melhor da gente ser curado, da gente ser transformado, da gente ser moldado por Deus quando a gente coloca as nossas fragilidades nas mãos dele. E no capítulo 6 começa a história dele, né? E eu vou contextualizar para a gente não perder muito tempo. Eu só vou colocar alguns pontos na história. Se você quiser ler tudo, capítulo 6, capítulo 7, comecinho do capítulo 8. E Gideão estava vivendo numa terra muito pobre, porque nessa época um outro povo, ele era do povo de Israel, e outro povo estava atacando Israel. Eles estavam saqueando as plantações, eles estavam invadindo as terras, estavam devastando tudo. Então, porque eles estavam devastando tudo, a terra estava muito pobre e eles estavam vivendo um verdadeiro caos. Nada parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente não está vivendo um caos. Então, por favor, todo dia que a gente se contextualizar lá, lembre que ele estava vivendo um caos e hoje a gente também está vivendo um caos de outra forma. A gente está vivendo uma pandemia e ele estava vivendo um caos para a época dele, na situação dele. E então, nessa confusão toda, Israel pediu socorro a Deus. E então, um anjo do Senhor sentou sobre uma grande árvore que pertencia a Joás, que era pai de Gideão. E Gideão estava lá malhando trigo.
Mas Gideão estava malhando trigo, ele não estava malhando num lugar normal que se malha trigo, ele estava malhando num lugar onde se prensava vinho. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele estava com medo. E quando eu fui procurar o lugar onde a gente malhava, onde eles malhavam trigo, era um lugar aberto e bem amplo, porque quando eles ficavam malhando o trigo subia e o vento passava arrastando todas as impurezas. Quando ele foi para o lugar onde prensavam vinho, era um lugar fechado, escondido, escuro. Então ele estava tendo um trabalho muito maior do que ele provavelmente teria se estivesse malhando o trigo num lugar normal. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção é que aqui eu já vejo que Gideão era um cara que usava de estratégias. E aí eu quero te falar que nesse momento, quando ele estava prensando, né, estava trabalhando lá de botar, garantindo o sustento da família dele, estava malhando o trigo para que o pessoal pudesse comer, aparece o anjo e o anjo diz: o Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. E eu fiquei me perguntando como é que o anjo fala um negócio desse para Gideão. Ele estava só malhando o trigo. Ele estava só com medo, ele estava só tendo uma estratégia para poder trabalhar e garantir o seu sustento. E às vezes a gente está numa situação que a gente está fazendo coisas corriqueiras ou da nossa rotina, ou tentando traçar estratégias para poder conseguir sobreviver. Mas Deus olha para a gente não nessa situação. Ele olha para a gente, para a nossa identidade. Ele diz quem nós somos. Então, quando Deus olhou para Gideão, ele olhou vendo a verdadeira identidade de Gideão. E aí eu quero te perguntar, durante a nossa palavra, eu vou trazer algumas perguntas para vocês. Quem é ou o que é que Deus diz sobre você? Quais são as palavras que Deus diz sobre você? Gideão era um guerreiro mesmo estando em um lugar ou em uma situação que não o colocasse como guerreiro. Mas ainda assim ele era um guerreiro. Porque Deus o enxergava daquela forma. Deus colocou isso no coração dele. E talvez nessa quarentena você esteja fazendo coisas que simplesmente você nem sabe por que você está fazendo, você só está fazendo. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele tem uma identidade a seu respeito, você é filho dEle, você é amado dEle, você é a menina dos olhos de Deus. Então, que você pegue isso e foque nisso. Não na situação atual, mas na sua identidade, em quem Deus diz que você é. E a gente vai dando continuidade. E outra coisa também que me chamou a atenção foi: quais são as estratégias que Deus tem te dado para conseguir viver em meio ao caos? Ele deu uma estratégia para Gideão. E Gideão estava fazendo. Mas você, Mariana, mas ele não está falando nada. Será que ele não está falando ou será que você não está querendo escutar o que ele está falando? Então a outra pergunta é: quais são as estratégias que Deus tem te dado nesse tempo? Pede para ele te mostrar, que eu tenho certeza que ele te mostra. No versículo 13, quando a gente vai ler, Gideão fala assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão as suas maravilhas, as maravilhas que o Senhor fez aos nossos pais? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E talvez aqui você esteja perguntando a mesma coisa para Deus. Talvez você esteja se colocando nesse lugar: Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que tudo isso está acontecendo? Mas da mesma forma que foi com a história de Gideão, Deus ele tem algo para a sua vida. E da mesma forma que ele mostrou para Gideão ao longo dessa história que a gente vai ver, eu tenho certeza que ele também quer te mostrar por que tudo isso está acontecendo. E como você vai viver tudo isso. Às vezes a gente não entende o porquê que tudo isso está acontecendo, mas Deus fala: beleza, tá tudo isso acontecendo, mas você vai viver assim, 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 assado, para que você viva da melhor forma possível. Então, às vezes a gente não pode evitar que algo aconteça, mas como é que a gente vai passar por esse processo? Deus faz, Deus fala, e Ele quer te falar hoje, amém? Deus fala assim: com a força que você tem, você vai libertar Israel. E aqui, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando Deus diz isso, Gideão responde: mas como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha casa. Talvez você não tenha que libertar o Brasil, talvez você não tenha que libertar Israel como Gideão, mas às vezes você precisa se libertar de algo. Às vezes você precisa se libertar das suas próprias convicções, você precisa se libertar da sua autocomiseração, você precisa se livrar
se libertar da sua baixa autoestima, porque aqui, nessa frase que a gente lê, eu sou o menor da minha casa, eu pertenço à menor das tribos. Gideão aqui apresenta um cara que ele não se achava muita coisa, ele não se achava muito digno de fazer alguma coisa. Talvez você tenha esse sentimento de tipo, não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo passar por isso. E Deus, ele está falando aqui, você é capaz sim, eu estou com você. A primeira coisa que Deus falou foi, eu estou contigo. E a outra pergunta é, o que eu devo me libertar nesse tempo? Do que Deus tem me mostrado que eu preciso me libertar nesse tempo? É algum pecado? É a minha preguiça? Ou é o meu controle? É o fato de que eu amo controlar tudo? Ou que eu gosto de ter tudo nas minhas vistas, o meu controle na minha posse? Do que é que eu preciso me libertar hoje? E aí eu peço que vocês façam, que nós façamos uma autoavaliação, né, para que a gente possa entender o que é que Deus quer nesse tempo da gente. De novo, Deus fala, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E um versículo que me chamou a atenção, que tem lá em Filipenses 4, versículo 6 ao 7. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus, quando ele foi falar com Gideão, ele falou, eu vou estar com você, a paz vai estar com você. Então, nesse momento, Deus ele se preocupou com o coração de Gideão. Por quê? Porque Gideão colocou as aflições e as fragilidades dele para Deus. Então, quando a gente se coloca, quando a gente pede, quando a gente clama a Deus, a palavra fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Então, cara, quando tu tá ferido por dentro, tá machucado, não tá sabendo o que fazer, não tá sabendo como fazer, se coloca para Deus, coloca as tuas fragilidades para Deus, coloca os teus medos para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai dizer, ei, eu sou contigo e eu vou te ajudar a passar por tudo isso. E aí, no decorrer da história, quando a gente vai lendo o capítulo, Gideão fala assim, se eu posso contar com a tua ajuda, então me dá um sinal, Deus, me dá um sinal. Fica aqui comigo até que eu volte com uma oferta para ti. E Gideão construiu um altar em honra ao Senhor. E deu o nome de o Senhor é um Senhor de paz. É um Deus de paz. Por quê? Porque ele entendeu. Quando a gente escuta algo e a gente não faz esse algo, a gente só escuta. Mas quando a gente entende, a gente põe em prática. Então, ele entendeu o que o Senhor queria para a vida dele. E às vezes a gente não tem como lutar contra algo sem antes se colocar em lugar de adoração. Às vezes a gente quer lutar contra algo sozinho, ou tipo, não, eu entendi isso e eu vou já lutar. Não. Gideão, ele se colocou no lugar de adoração, ele construiu um altar ao Senhor, isso fala muito do coração dele. Ele podia ter medo, mas ele era temente ao Senhor. Ele podia ter medo, mas ele se colocava como um verdadeiro adorador. A primeira coisa que ele pensou, ele disse, não, Deus, peraí, só onde tem o Senhor mesmo? Deixa eu construir aqui, Deus te dá uma oferta para ti, deixa eu construir um altar. E foi assim que ele fez. Então, antes de qualquer coisa, antes de você começar a lutar, construa um altar de adoração. Construa um momento de adoração, que eu tenho certeza que a sua luta vai ser bem diferente. Então vamos lá, se hoje a gente entende que a gente precisa se libertar de algo, antes de qualquer coisa a gente tem que construir esse altar. Com Gideão não foi diferente. Deus falou para ele que antes de enfrentar uma batalha, ele tinha que quebrar um altar que pertencia a outro Deus e que estava dentro da casa dele. O altar pertencia ao pai de Gideão. Nessa época, Israel estava adorando a outro Deus que não era o Deus de Israel, o Deus que tinha libertado eles do Egito. E tinha um altar para esse falso Deus dentro da casa de Gideão. Então, antes de ele ir libertar o povo, antes de ele travar a maior guerra da vida dele, Deus falou assim, ei, antes de qualquer coisa, destrói o altar que está dentro da tua casa. E esse altar não era de Gideão, pertencia ao pai de Gideão. E Gideão podia dizer só assim, Deus, mas o altar não é meu. Isso aí não é comigo, é com o meu pai. Pede para ele destruir o altar. Eu posso construir um altar para o Senhor, mas deixa que o de Baal, deixa que ele destrói. E às vezes a gente vai querer se libertar de algo e dentro da nossa casa vai ter algo que nos impede. E Gideão podia dizer tudo isso que eu falei para vocês. Só que uma coisa é certa.
Deus ele está falando com você. Deus estava falando com Gideão. Não espere do outro uma resposta que quem tem que dar a Deus é você. Porque às vezes é isso que a gente faz. Deus fala com a gente que a gente precisa fazer algo e a gente, não, mas é porque a Suzana faz isso, a Suzana faz aquilo. Deus fala com ela, cara, Deus está falando contigo. Então não espere que o outro dê uma resposta ou que o outro mude, se Deus está falando com você para mudar, para você destruir algo dentro de você. E às vezes com essa atitude de não querer se comprometer, a gente vai perpetuando algo dentro de nós e algo dentro da nossa casa. No versículo 27, Gideão fez assim. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. E o que eu acho incrível é que Gideão, mesmo com medo, ele fez. Lembra que eu disse que ele era um cara estrategista, ele tinha estratégias? Lá no começo a gente viu uma estratégia, agora a gente está vendo outra. Ele estava com medo e porque ele estava com medo, ele usou de uma estratégia. Mas ele fez. Então, de manhã, quando todo mundo viu o altar que estava construído destruído, eles perguntaram, quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Começaram a investigar. Quando eles investigaram, eles descobriram, foi de Gideão. E aí foram atrás do pai de Gideão, a multidão foi atrás do pai dele e diziam que iam matar o filho dele, né? E aí o pai de Gideão responde, se Baal fosse realmente um deus, poderia ter se defendido quando derrubaram o seu altar. E uma coisa que me chamou a atenção é que Gideão estava com medo, né? Estava com medo do pai, da família dele e do povo. E aqui, o pai dele defendeu ele. E é o que eu queria te dizer hoje, coisas inesperadas acontecem quando nos movemos em obediência a Deus. Então, quando a gente se move em obediência às coisas inesperadas, por que eu estou colocando entre aspas? Porque não é inesperado. Tudo está no controle de Deus. Então, se Ele te chamou para algo, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a solução desse algo. Então, o escape veio de um lugar onde Gideão não imaginava, mas ele veio. E quando nós nos movemos, Deus move todas as coisas. Deus move todas as coisas e nós nos movemos. É como uma engrenagem. E eu queria ler com vocês o versículo 36, do 36 ao 40, do capítulo 6. Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo e no dia seguinte teceu a lã e encheu uma tigela de água com orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda tua ira contra mim, mas deixa eu te fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez fazes ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. E uma coisa que eu acho muito incrível é que antes disso fala a seguinte coisa. No versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com um toque de trombeta convocou a galera para seguir eles e enviou mensageiros. E aí eu te falo, mesmo com o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente não está passível de não ter medo. E aqui Gideão pediu 2 sinais para Deus. Ele disse, Deus, deixa eu te pedir só mais um sinal, se realmente o Senhor me entregou a terra, Deus faz. E aí ele disse, não, mas deixa eu te pedir só mais uma coisa de novo, faz outro sinal. E Deus fez. E às vezes, eu não sei se isso acontece com você ou só comigo, às vezes eu acho que Deus ele vai se irritar comigo porque eu não estou acreditando. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de ter medo de colocar suas fragilidades para Deus, de colocar os seus medos para Deus, porque a gente acha que Ele vai se irar contra a gente. Mas eu quero dizer que Deus ele se importa com o teu medo. Deus ele se importa com qualquer que seja a tua fragilidade. Então, se o Espírito Santo habita em nós, e a Tiliana falou isso na semana passada, o Espírito Santo ele não nos impede de ter medo, mas ele nos impele a buscar a Deus enquanto a gente está com medo. Ele nos leva a ir para um lugar de adoração e nos leva à presença de Deus para que a gente possa ser curado desse medo. Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo acompanhando? Então vamos lá. A sinceridade do coração de Gideão
é algo que me chamou a atenção, sabe? Porque às vezes a gente se coloca só no lugar de obediência, mas a gente não se coloca no lugar de sinceridade. E a gente trata a Deus como Senhor e não como Pai. A gente coloca a Deus como Senhor ou como, sei lá, algo como quem tem autoridade sobre a gente, mas não como nosso amigo. E lá no Novo Testamento, Jesus fala, eu não vos trato mais como servos, mas como amigos. Então, se você está com alguma coisa te incomodando, se você precisa se libertar de algo, se coloca para Deus com toda a sinceridade do teu coração, que Ele vai te consolar e Ele vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Amém? E vamos lá, né? Gideão vai então para a batalha. E aí acontece algo que é muito famoso na história de Gideão, que ele reúne a galera e aí tem 22 mil caras com ele. E aí ele diz assim, Deus, tá aqui, ó, a gente tá junto, então a gente vai descer pra batalha. Só que aí Deus diz assim, beleza, mas tem muita gente com você. Reduz aí essa galera. E aí reduziu e ficaram só 10 mil. E aí Deus olhou e disse assim, tem muita gente ainda. Reduz. E aí, você lembra que Gideão era estrategista? Eu acho que quando ele viu aqueles 22 mil pessoas, ele ficou, não, agora a gente vai conseguir dar, né, pelo menos uma porradinha no outro povo. Mas, e aí ele deve ter começado a bolar a estratégia e tal. Só que quando ele ficou com 300 homens, cara, todas as estratégias que ele tenha tido caiu por terra, porque não tinha o que fazer com 300 homens. E aí, às vezes, quando eu tava pensando sobre isso, eu fiquei, às vezes, quando a gente tem coisas demais, quando a gente tem habilidades demais, quando a gente tem pessoas demais ao nosso redor, quando a gente está amparado por tudo, a gente esquece da dependência de Deus. A gente esquece que quem está no controle de tudo é Ele. E aí, Gideão fez assim, ficou com os 300 homens e tal, só que, e a gente está indo pro final, no versículo 10, diz assim, eles estavam no acampamento em cima do monte, certo? E quando foi de noite, no versículo 10 fala que Deus foi falar com Gideão, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem de atacar. E aí, quando eu estava escrevendo isso, eu olhei para cima e disse, caramba, Deus é muito fofo, né? Porque Gideão devia estar desesperado com aqueles 300 homens e Deus... só que ele não falou para Deus. Dessa vez foi Deus que falou com ele. Ele disse assim, ei, se está com medo, desce com o teu servo Pura e escuta isso, isso, isso. Depois disso, você vai ser cheio de coragem. E aí, nesse ponto, me chamou a atenção duas coisas. Tem alguém disposto a descer ao acampamento contigo e seja essa pessoa na vida de alguém. Tem alguém que seja leal a você ao ponto de descer no vale mais profundo com você. Mas essa pessoa tem que estar alinhada com os propósitos que Deus tem colocado na sua vida e no seu coração. Porque talvez você, ao invés de descer para o lugar onde você precisa, você vai ser conduzido para outro lugar. Então se cerque de pessoas que estejam alinhadas com o coração em Deus. Amém? E a outra coisa Deus te dá situações para que você seja cheio, para que você se encha de coragem, paz, alegria e força. Gideão então fez o que Deus havia falado e por fim disse. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou ao acampamento deles e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento nas nossas mãos. E cara, eu fiquei maravilhada com isso, porque Deus, ele coloca situações que nos enchem de coragem no meio do caminho. Ele sonda os nossos corações, ele conhece o nosso caráter. E no meio do caminho, quando você está na mais profunda angústia, se você for a ele, ele vai te colocar situações que te enchem de coragem, que te incentivem a se libertar daquilo que te aprisiona. E aí eu te incentivo para que você pense agora, nesse momento. Levante-se na certeza de que Deus está com você. Antes de tudo, antes de dizer levante-se, Gideão adorou a Deus. Então, antes de se levantar para a sua batalha agora, adore ao Senhor. Tenha esse tempo no seu quarto, na sua casa, no banheiro, onde quer que você esteja. Adore ao Senhor e levante-se. Levante-se na certeza de que Deus está com você. Levante-se na certeza de que você nasceu para ser livre. Levante-se na certeza de que Ele te chamou. Levante-se na certeza de que Ele não te abandona e é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Levante-se na certeza de construir um altar de adoração a Deus. Levante-se na certeza de ser um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Adore a Deus e levante-se. E é isso que queria falar com vocês hoje. Foi o que Deus me mostrou no meu coração e eu queria dividir isso. Eu espero que tenha
tenha agregado ao coração de vocês, que vocês estejam cheios de paz, alegria e coragem, porque foi isso que encheu meu coração quando eu li tudo isso, quando eu fui ministrada a Deus por isso. Desculpa se eu falei muito rápido, que tinha muita coisa para falar em pouco tempo, mas que Deus possa consolar os nossos corações, que Ele enche os nossos corações de coragem, força, fé e adore, meu irmão, adore, adore, levante-se, porque você nasceu para ser livre, você não nasceu para ser escravo de nada, amém? É isso. Aleluia. Show. Mandando dar tchau. Vai cair. Vai cair lá a live já já. E próxima semana provavelmente a gente vai estar com um novo formato, tá? Segue a gente, fica atento às nossas informações que a gente vai soltar ao longo da semana. Amo vocês, estou com muita saudade de dar muitos abraços. Beijo. Show. Não.